Conversa Fiada está de volta e hoje nosso papo é político e eu estou aqui com o campeão de votos em Minas Gerais, o deputado estadual Paulo Guedes. Paulo, foi bom ouvir um pouco da sua história, uma história de superação, e eu fico pensando aqui comigo como isso não pode servir, como isso pode servir assim, de exemplo a tanta gente que às vezes desiste simplesmente no primeiro desafio que a vida apresenta. Mas eu queria continuar com você e perguntar para você o que você acha dessa representatividade que o deputado exerce, se isso é tão importante para uma região como o norte de Minas. Com certeza, né? Quando você tem mandatos que têm identidade com a população, né? Que convivem no dia a dia com as pessoas. Muita gente me pergunta, Paulo, como é que você conseguiu ter tantos votos? Né? Eu esperava já essa votação. Por quê? Porque eu trabalhei por isso. Eu comecei com 190 votos como vereador em Manga, aumentei minha votação das 3 vezes que disputei a eleição em Manga. Né? Como deputado, eu estreiei em 2006 com 46 mil votos, em 2010 eu tive 92 e agora eu tive 164.831. Por quê? Porque eu não paro, eu trabalho, né? Então eu cuido do meu mandato. Eu não tenho empresa, eu não tenho loja, eu não tenho fazenda, eu cuido do mandato. Então as pessoas me elegeram para ser o deputado. Então eu faço esse papel de ser o deputado e que representa e que tem coragem de cobrar as coisas para a nossa região. Né? Você sabe, por exemplo, você está na Codevasf, você me vê lá toda santa semana, eu estou lá reivindicando problema de água na comunidade, problema de uma barragem. Verdade. Então a gente consegue representar, porque a gente vai lá ver o problema de perto. Muitos políticos reclamam porque eles ficam 4 anos no gabinete, né? E acham que fazer política é só tratar com o prefeito, com o vereador, resolver aqueles problemas e esperar que os votos caiam nas urnas. Até às vezes cai, tem gente que sobrevive nessa política. Eu não faço isso. Eu sou de enfrentar os problemas, de correr atrás, de ver. Né? Então, a questão da água, por exemplo, nós avançamos demais. Né? Eu quando estava no Denox, eu fiz um logotipo, na época o Lula tinha criado o programa Luz para Todos, que foi um sucesso também. Né? Levamos energia para 12 milhões de pessoas no Brasil, aqui na região para milhares de pessoas. E quando estava no Denox, eu criei um logotipo, eu vou levar para o governo, eu fiz assim, programa Água para Todos. Levei para o ministro da Integração Nacional. Demorou um pouquinho, mas aí a presidenta Dilma criou o programa Água para Todos, né? Que hoje está aí esse sucesso tremendo de levar água para as comunidades. Né? A questão do saneamento, né? O governo federal tem feito muito aqui através da Codevasf, colocando saneamento em todas as cidades da região. Né? A revitalização do São Francisco. Tudo isso foram bandeiras que eu tive coragem de defender, não só defender na tribuna da Assembleia, mas de ir para Brasília, de vir na Codevasf, de ir no Denox, de cobrar efetivamente para que as coisas acontecessem. As coisas estão acontecendo. Ô Paulo, então explica para mim uma coisa, se é tão importante essa representatividade, e você exerce muito bem, por que assim, a bancada de Minas, né, de deputado estadual, tem diminuído ao longo do tempo? Você acha que a bancada do Norte é uma lenda ou ela existe e tem papel para representar? É porque faltou à bancada do Norte, alguns colegas, a coragem de defender bandeiras da região. Por exemplo, quando precisou defender os taxistas, eu estava lá para defender os taxistas no direito de ir e vir, né? Porque o DR, o Aécio, no conluio que tem aí com as empresas de ônibus, estão proibindo os táxis das pequenas cidades de vir a Montes Claros, de ir até o Flotone, de ir a Ipatinga, né? Por quê? Para beneficiar 5 empresas de ônibus. Ou seja, ninguém tem cidades aí que nem empresa de ônibus tem. Como é que a pessoa precisa vir em Montes Claros? Para ir na Santa Casa, para ir no Haroldo Torim, para ir numa agência do INSS. O taxista, em qualquer lugar do país, você pode pegar um táxi para onde você quiser. Em Minas, não. Né? A nossa bancada se calou com relação a isso e eu não me calei, eu fui para frente fazer a defesa. Quando eu apresentei o novo Código Florestal de Minas, né, que eu sou autor do novo Código Florestal de Minas, eu pedi para redistribuir o ICMS ecológico, né, que é uma bandeira da nossa região. Nossa região, que é o norte do estado, nós temos 56% de cobertura vegetal. Nós somos o pulmão do estado. E aí, quem é que recebe ICMS ecológico em Minas Gerais? O governo atual, o governo de Aécio Anastasia, fez um decreto e pega o ICMS ecológico, esse 1%, e dá para os poluidores. Quem recebe ICMS ecológico é Contagem, que é o maior poluidor, é Betim, é Uberlândia, é Uberaba, é Ipatinga, é Belo Horizonte. Isso é um absurdo. Esse 1% de ICMS, se fosse redistribuído no norte de Minas, nós triplicava
o ICMS de várias cidades da nossa região, melhorando a qualidade de vida. Então, é uma bandeira que eu defendi, consegui aprovar na Assembleia, o governador Anastasia vetou, e a bancada se calou, inclusive a do Norte aqui se calou, porque não teve coragem de enfrentar o governo. E aí a nossa região perdeu, né? É por isso que o Norte de Minas está dando algumas respostas, deu algumas respostas para o Aécio, para o Anastasia nessas eleições. A Dilma teve quase 80% dos votos no norte do estado, somando. O Pimentel, mais de 70% dos votos no norte de Minas. E o Josué Alencar, que era um desconhecido, né? Nas 90 cidades do norte de Minas, ele ganhou do Anastasia em 83. Ou seja, isso é mais do que uma demonstração de que esse governo é um governo que esqueceu da região. E a nossa bancada, que é a maioria governista, não teve coragem de ir ao governador e cobrar. O governador precisa fazer isso. Tem exemplo mais claro, Felicidade, do que Montes Claros? Em 12 anos que a Anastasia e a Aécio governaram Minas Gerais, Montes Claros não tem uma. Eu desafio alguém me mostrar uma única obra de relevância construída por o governo do estado aqui em Montes Claros. Ô Paulo, outra coisa que eu queria que você me explicasse é o seguinte: você tinha tudo para ser deputado federal. Por que você escolheu continuar como estadual? Eu achei que precisava de mais um mandato como estadual. O deputado estadual, às vezes, não tem o número de recursos, o número de emendas para atender as demandas. Mas o deputado estadual ele fica mais perto. Como eu tenho uma boa relação com a bancada federal, né, e tenho conseguido trazer muitos recursos para a Codevasf, para o Denox, e nós estamos fazendo inúmeras obras na região, revitalização do São Francisco, rede de esgoto em todas as cidades da calha do São Francisco, o programa Água para Todos, né? Se você pegar, por exemplo, a barragem do Jequitaí, a barragem de Congonhas, que vai ser licitada agora, Berizal, que está no PAC 3, né? É um conjunto de obras de bilhões de reais que nós conseguimos que viesse para a região. E, às vezes, um deputado estadual, mas você não tem emenda, como é que você consegue isso? Consigo porque eu vou lá cobrar dos deputados federais. Então, os deputados federais que dobraram comigo aqui na região, né, eles têm compromisso e têm ajudado, né? Têm ajudado a colocar recursos aqui na Codevasf e no Denox. Então, isso a gente trabalha muito. Então, eu queria dizer para você assim, que eu acho que eu aqui, como deputado estadual, mais um mandato, é a garantia de que eu vou estar vendo de perto e continuar visitando esses locais onde os deputados nunca foram. Eu vou nas comunidades rurais mais distantes do norte do estado, do Vale do Jequitinhonha. Tem hora que eu chego na comunidade, o povo não acredita. Mas um deputado aqui, né, porque isso é surpresa para eles. Porque era comum ver deputado apenas num palanque, numa festa, em época de comemoração do aniversário da cidade, ele vai lá, fala para o povo, desce, entra no carro, vai para a casa do prefeito. Geralmente é assim, né? Então, eu quebrei um pouco essa relação. Deputado é gente, é povo. Então, eu vou aonde o povo está, ver os problemas de perto. Ok, não sai daí, nós voltamos já já.